Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis e estamos aqui hoje para mais um vídeo da série Portugal em Minutos. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, detalhadamente, sobre cada passo do vídeo que eu fiz sobre os 8 passos do processo de compra. O pessoal colocou nos comentários pedindo para exemplificar um pouquinho mais, detalhar um pouquinho mais o processo. No Instagram o pessoal também veio me perguntando um pouquinho sobre isso. Então eu falei, eu tinha dado essa hipótese no vídeo de fazer os vídeos mais detalhados e vou atender todo mundo então fazendo esse detalhamento de cada passo. E no primeiro a gente vai falar justamente da questão da simulação. Eu vou explicar um pouquinho o que é a Fini para cada um logo após a vinheta. Então bora lá! Antes de começar a mostrar a Fini, pessoal, eu quero pedir a sua colaboração, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo nas redes sociais, com as pessoas que estão pensando em vir para Portugal. Quanto mais informação todo mundo tiver na hora de comprar o imóvel, na hora de migrar de uma forma geral, é importante para um bom planejamento. Então, ajuda todo mundo. Agora vamos para a Fini, eu vou colocar na tela aí para vocês verem. Agora para vocês, né, a Fini, Ficha de Informação Normalizada Europeia, por isso que ela chama Fini, né, a abreviação. Isso aqui é uma Fini de um cliente recente que eu fiz a escritura para ele. E aqui a gente tem então a simulação do crédito, que é justamente aquela primeira etapa das 8 etapas que todo mundo tem que passar obrigatoriamente, né? A primeira etapa é a simulação. Então aqui a gente tem um documento complexo com várias descrições de como que é o processo, quais são os valores a ser pago, a forma como vai ser pago. Então aqui a gente tem todos esses detalhes. Eu vou passar aqui para vocês, página por página, para explicar um pouquinho de como que é isso, tá? Então aqui na simulação a gente tem a data que ele foi feito e tudo mais, o montante, o mutuante, né, que é a pessoa responsável para ceder o empréstimo, né? Então aqui é a descrição do banco, neste caso é uma Fini do Milênio, então a gente tem aqui o primeiro mutuante sendo o Banco Milênio. Não tem um intermediário, mas pode acontecer, tá? A gente trabalha com diversas empresas parceiras nossas que podem vir a colaborar no processo para poder, de repente a gente olha num banco, deu uma proposta, em outro banco deu outra proposta, um pouquinho mais vantajosa, então pode acontecer um tipo de coisa assim. Então essa é uma opção que a gente tem aqui como intermediário de crédito, tá? Aqui as características do empréstimo, quanto que a pessoa está pedindo, quanto tempo ela vai ter para pagar o empréstimo, o tipo de empréstimo que é, ou seja, nesse caso é um crédito à habitação com garantia hipotecária, ou seja, o próprio imóvel passa a ser a garantia do empréstimo. Então é um crédito à habitação com garantia hipotecária, né? O empréstimo ele fica estabelecido então em 144 prestações mensais, né? Conforme está aqui também. Então essa é a primeira capa, né? Essa é a folha de rosto aí, digamos assim, da Fini, né? Na segunda página a gente tem então um desdobramento das informações, que é explicando um pouquinho os tipos de processos que vão ser empregados e qual foi o selecionado. Nesse exemplo que eu estou aqui, ele é taxa de juros variável durante os 144 meses. Né? O empréstimo ele vai ter um total de 144 meses e ele ficou com taxa variável por 144 meses. No Brasil, a gente tem uma ideia de que não é tão vantajoso assim um juros variável, né? A gente prefere os juros fixos. Só que aqui na Europa, como é usado a taxa Euribor para fazer as médias, e é uma taxa que vem negativa já há muito tempo, todos os bancos, todas as pessoas, elas acabam optando e escolhendo realmente
os juros variáveis sendo a melhor escolha. A gente está falando de uma moeda forte que é o euro, então não tem tanta necessidade assim de sair dos juros variáveis, tá? Realmente é uma questão segura, por assim dizer. Aqui o montante total a reembolsar, ou seja, a pessoa vai pagar no final 119.413,76, que corresponde ao valor de 83 mil, que é um valor solicitado, né, com uma adição de 36.413,76 cêntimos de custo total empregado ao crédito, tá? Ou seja, para cada €1 que ele pegou emprestado, ele vai estar pagando 1,44, né? Ou seja, ele pegou 83 mil, vai pagar 119. Quer dizer que essa diferença significa 1,44 para cada euro que ele pegou emprestado. No Brasil, só a título de curiosidade, para quem ainda tem dúvida se quer comprar ou arrendar um imóvel em Portugal, no Brasil, se você tivesse pensando em comprar um imóvel, esse valor aqui, para cada R$1 solicitado, você estaria pagando aqui uma média de R$ 2,50, tá? Isso numa média. Isso pensando em Caixa Geral, Caixa Econômica Federal, né? Ou Banco do Brasil. Se falar em Itaú, Santander, Bradesco, que são os bancos privados, essa taxa podia ser ainda maior, porque, né, por ser bancos privados, eles têm preços, juros maiores. Então é um fator realmente mais complicador nesse sentido. Aqui as garantias exigidas, como foi dito lá em cima, vai ser a própria hipoteca do imóvel, tá? E aqui embaixo o valor presumido do imóvel para efeitos da presente ficha de informação. Ou seja, qual que é o valor da compra, o dia da escritura, na hora que for passar as chaves para a mão do comprador, qual é o valor do imóvel, qual é o valor do documento? 137 mil. Então é um imóvel que custa 137, o banco está emprestando 83, mas no total ele vai pagar 119, tá ok? Vamos para a próxima folha. Essa folha diz justamente sobre as taxas de forma percentuais, tá? Dando as porcentagens referências. A TAEG, que é a taxa anual de encargos efetivos global. O que é isso? É todo encargo que você vai ter sobre a sua prestação. Todos os juros que estão ali resultantes nessa TAEG. São eles os juros relacionados aos processos como um todo. São o TAM, a taxa de juro, nesse caso aqui 1,141, né, para ser mais exato, que é resultante da soma da média mensal Euribor de 12 meses, que está negativa, e o spread base do banco, que é 1,50, 1,500, né, 1,5. O banco ele quer ganhar de juros sobre o negócio 1,5, mas ele tira desse valor que ele quer ganhar a média mensal da Euribor, taxa de 12 meses. Então dá essa resultante aqui de 1,141, tá? E esse resultado vai estar lá embaixo explicando direitinho como que é também. Em cima disso, a gente ainda sabe que 0,741 é resultante da soma dos 3,59, que é a taxa Euribor de novo, e do spread contratado de 1,1. Lá embaixo vai estar melhor exemplificando isso para todo mundo, eu vou entrar mais em detalhes, tá? Outros componentes da TAEG, né, a taxa anual de encargos efetivos global. Você tem aqui as comissões de avaliação, vai ser um valor de 200 e poucos euros, isso vai variando, que você vai pagar para poder fazer a avaliação do imóvel, comissão de dossiê, que é um valor que você paga aqui de 300 para o banco fazer todo o processo depois da carta de aprovação, comissão de formalização mais 208, taxas que você vai pagar também diretamente para o banco na hora de concretizar o empréstimo. Então o empréstimo deu certo, bum, vai pagar 208. Então cada momento do processo você tem essa parte. Avaliação do imóvel, 240, comissão de dossiê na hora de falar que você está contratando, vai sair a carta de aprovação
vai pagar esse valor de 301 e na comissão de formalização mais 208, que é na hora que vai concretizar o empréstimo. Despesas, aí você tem ainda, e esses valores podem ser um pouquinho variáveis, tá? Esses valores podem mudar um pouquinho. 450 a pagar na hora de fazer a escrituração do imóvel, 20 euros pela certidão online, que é você registrar o imóvel passando ele para o seu nome, e mais 498, que é o imposto de selo sobre abertura de crédito. Isso você paga ao banco que está emprestando efetivamente o dinheiro para você, tá bom? Depois, periodicamente, você ainda vai ter que pagar comissões relacionadas à manutenção da conta que você abriu no banco, caso você não tivesse conta aberta, comissão de processamento para cada vez que vai sair a nova mensalidade, o novo financiamento, né, a nova mensalidade, a prestação, você paga esse valorzinho aqui, tá bom? Os seguros exigidos são variáveis também, e aí vai variar de acordo com a idade, com problemas anteriores que você possa ter, isso tudo vai encarecer um pouquinho o seguro, então vão ser valores que vão variando, tá? Tanto o seguro de vida quanto o seguro da habitação, digamos assim, podem ser variáveis, que são esses valores aqui, tá? Isso vai depender do perfil de cada pessoa, ele é variável. Feito isso, então a gente tem aqui os valores, né, deixados bem claro aqui, como que vai ser esses cálculos de uma forma geral. A mensalidade, como que vai ser o período da prestação, vai ser mensal, num total de 144, e depois do banco processar todas essas informações, a gente tem aqui um valor da parcela para o cliente, 602 euros, tá? E 57 cêntimos. Então, isso é, na base, o que interessa para a pessoa, né? O que a pessoa, na hora que ela está fazendo a simulação, para ver se ela consegue comprar ou não a casa, até nessa página aqui, página 4, é o que está importando, né? A pessoa está preocupada com esse valorzinho, que é isso aqui, que é o charme dela, 602 euros. Então eu sei que eu vou ter condição ou não de pagar a minha parcela, a minha prestação todo mês. Mas o documento, é claro, não acaba por aqui. A partir daí a gente tem outras questões ainda a ser analisadas, né? Aqui nessa página a gente está falando sobre a questão do seguro de vida, o seguro de imóvel, como que ele vai ser coberto, o seguro de vida cobrindo o valor total do empréstimo, o seguro do imóvel cobrindo uma parte do valor do imóvel, o que é padrão, é normal. Aqui, nessa página aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre todos os processos que a pessoa tem na hora que ela contrata o seguro, o que ela tem que reunir de informações e tudo mais, o que ela pode ter para poder, junto ao banco, para poder diminuir um pouquinho os custos dos juros envolvidos. Por exemplo, colocar adesão a cartão de crédito, colocar domiciliação dos dois pagamentos, ou seja, você passar a ter o seu contra-cheque caindo direto no banco, né? O seu pagamento mensal caindo diretamente no banco, ter seguros multirriscos, ter seguros adicionais. Então isso tudo vai... É um pacote de opções que você pode fazer, que isso vai te ajudar a baixar um pouquinho os valores. Isso é uma prática normal em qualquer banco, inclusive no Brasil, né? Se você comprar produtos associados do banco, você vai tendo automaticamente despesas a menos, né? Porque o banco vai te facilitar um pouco a vida. No campo 9, a gente tem uma dúvida recorrente de todo mundo. Ah, Giovanni, se eu comprei um imóvel e agora eu quero vender ele, mas ainda estou pagando, eu posso ir lá no banco e pagar tudo? Pode, você pode fazer um reembolso antecipado, você pode ir lá para o banco e pagar o que deve todo de uma vezada só. A única questão que vai ter é que você vai pagar uma taxa de 0,5% sobre o capital a amortizar. Ou seja, se você recebeu aí 50 mil euros e quer usar esses 50 mil euros para pagar uma dívida de 200 mil, ou seja, você quer diminuir sua dívida de 200 mil
dando 50 mil adiantado, você vai pagar uma taxa de 0,5% sobre esses 50 mil. Se você vai pagar 10 mil, você vai pagar uma taxa de 0,5% sobre esses 10 mil. É uma pequena punição, digamos assim, é um valor que inclusive é obrigatório, todo banco tem esse valor porque é do Banco Central aqui, do Banco Português. Então esse valor não tem como fugir, mas realmente se você quer antecipar 10 mil euros, só fazer a continha você vai ver que o que você está antecipando, pagando de multa, é 50 euros. É um valor muito pequeno, muito bobinho, tá beleza? Não é problema nenhum. Aqui embaixo a gente tem os outros direitos do consumidor, que é uma pergunta interessante. Quando você está fazendo o processo, eu até falei isso lá, você tem que esperar aqueles 7 dias, né? Quando tiver recebido uma proposta de contrato de um mutuante, não poderá aceitá-la antes de passarem 7 dias, isso também está na lei. Se você, depois de receber a carta de aprovação, a escritura só pode acontecer 7 dias depois, não consegue ser antes, porque você tem que ter essa janela para você refletir se você vai realmente encarar essa dívida de longos anos ou não. Então, por lei, você passa a ter que 7 dias depois de ter a carta de aprovação, a carta de crédito na sua mão, porque você tem que ter esse tempo para refletir se quer ou não dar seguimento no processo. Nessa página a gente tem aqui números de contatos e tudo mais, aqui mais coisinhas relacionadas aos juros, mais esclarecimentos, né? Nada demais, ok? Então vamos para a próxima, que é o que todo mundo importa. Depois de fazer isso tudo, qual é o juros final que a pessoa está pagando de fato? 6,8 ao ano, tá? E nessa página também vem já mostrando o que ela vai pagar na hora da escritura. Então, na hora da escritura, ela sabe aqui que ela vai pagar o imposto de selo sobre a venda de 1.096, ela vai pagar o IMT, que é o nosso ITBI aí no Brasil, de 2.133. Então, são valores automaticamente que ela já sabe que vai acontecer, né? Vai ter essa cobrança de 450 também, já automaticamente também. A documentação necessária, aí ela vai ter os últimos 3 contra-cheques, a declaração de imposto de renda, sobre a questão da para avaliação do imóvel, o proprietário tem que entregar a certidão de registro predial, a caderneta predial, a planta do imóvel, para formalização do crédito, outros documentos, né? O que são esses outros documentos? Tudo que o banco averiguar como necessário. Registro na segurança social, mais um contra-cheque, mais um imposto de renda. Se a pessoa for dona do próprio negócio, pode pedir o balancete da empresa, a última certidão permanente da empresa. Então são documentos adicionais que o banco pode exigir, tá? Aqui para preparação da escritura, a certidão da morada, certificado energético, certidão de infraestrutura, documento de identificação de todos os intervenientes, ou seja, os passaportes de todo mundo, cartão cidadão, título de residência, autorização de residência, tudo que tiver. E vai ter documento aqui a declaração da Segurança Social, ficha técnica de habitação, licença de habitação, que alguns casos também pede. Esse termo de autorização de protocolo APB é quando você tem crédito em outra instituição, o vendedor está com o imóvel hipotecado. Vamos supor, você comprou o imóvel e agora ele é seu. Ah, não quero mais, quero vender. Você pode vender ele mesmo, ele estando financiado. Quando você achar um comprador, o comprador vai fazer todo esse processo também junto ao banco de procurar o crédito. Quando ele for fazer a compra, o banco vai fazer o uso do protocolo APB para poder fazer a transferência. Não seria uma transferência, uma quitação. Ele vai quitar o débito seu atual para o novo comprador adquirir um crédito novo, né? Um débito junto ao banco. Então, é o protocolo ABP, entendeu?
E aí a gente cai na última tabelinha aqui, que é a mais importante de todos, para todo mundo quando compra um imóvel comigo me pergunta: Giovanni, aquele quadro de reembolso, como é que é lá? Eu não entendi aquilo tudo, como é que é aquilo ali? Então a gente tem aqui, ó, NU de prestação, do 1 até o 144, ele vai passando aqui, né? Depois temos amortização de capital, depois juros, depois prestação. Aqui é o que, e no campo 5 ainda, o que importa, né? O capital em dívida. 6, 7 e 8, impostos, outros custos e o total a pagar. Durante todo o seu empréstimo, então, você tem 83 mil a pagar, que é o valor do capital em dívida. Você vai ter impostos para pagar 526,80, custos adicionais, outros custos, que tem muito a ver com o seguro de vida, tá, gente? Aqui 1.190 e os dois juntos dá o 1.716,80. Então esse daqui é esse mais esse, tá? Como que funciona esse quadro? Você tem então no prestação número 1, uma amortização da sua dívida de 551,32 mais 51,25 de juros, ou seja, dá aquela prestação que a gente viu lá no início de 602,57. Ou seja, você paga da sua prestação de 602,57, 51 de juros e 550 da dívida mesmo. Pagou a primeira, se você já quiser amortizar a sua dívida, você não tem que pagar aqueles 119 mil não. Você tem que pagar isso aqui, ó, 82.448,68. Então, toda vez que você quiser antecipar pagamento, você vai antecipar sobre capital em dívida, sobre a coluna 5 aqui, ó, você nunca paga no adiantamento juros, você jamais paga juros antecipando o pagamento, você sempre vai pagar capital em dívida. Vamos supor, chegou no final do primeiro ano aqui, ó, você pagou todas essas parcelas de 602, pá. Chegou aqui no final do 12 meses, seu capital em dívida passa a ser então 76.361,64. A partir daí, se você quiser quitar, ganhou na Euro Milhões, ganhou na Mega Sena no Brasil, quer antecipar, você vai pagar esse valor aqui, 76.361,64, tá? Depois disso, vem um outro quadro aqui, que eu acho também interessante falar sobre ele. O que é esse quadro? Ele é um dos fatores que eu até já alertei algumas pessoas me perguntando: ah, Giovanni, então basta eu ter um salário que a prestação não chega a 30% e eu tenho o meu crédito aprovado junto ao banco? Não necessariamente. Se você ganha 1.000, teoricamente, você poderia comprar um imóvel que te desse até uma prestação de 333 euros e 33 cêntimos, ou seja, até 30% do seu valor. Só que o banco, na hora que ele está fazendo os cálculos para ver se você vai conseguir pagar ou não o valor do empréstimo, além dele usar essa métrica dos 30%, você só pode prejudicar 30% do seu orçamento, ele ainda vai usar uma métrica usando dados da economia passada e com isso efeitos que podem ter acontecido na economia de forma negativa. E aqui ele deixa bem claro isso. Ele vai fazer esse estudo com um valor mais elevado, usando a indexante dos últimos 20 anos. Ou seja, sua prestação ela poderia chegar dos 602 até 848,83. Então, o banco, para te emprestar o dinheiro, ele vai olhar aqueles 30%, mas não só ele, tá? E é por isso que é importante ter cuidado, porque senão você pode estar fazendo as coisas e lá na frente ter a negação do banco por causa desse detalhezinho. Então é importante você tomar esse cuidado de não colocar no seu planejamento 30% já logo de início. É bom ficar abaixo desses 30%, porque na hora que o banco for fazer os cálculos, pode chegar numa prestação mais cara e com isso ele não te emprestar o dinheiro, tá bom? Então aqui num cenário hipotético, sua prestação poderia chegar até 848,83, ou seja, um aumento de 200 euros, o que equivale
a mais 30% sobre o valor emprestado, né? 30% de 600 é 200, então aqui subiu para 250, mais ou menos. A partir daí é só um resumo, então aqui fica toda a simulação num resumo. A prestação mensal de 600, dela 5 euros sendo comissões, 2,75, o valor do risco de crédito, mais a proteção da casa, o valor a ser pego emprestado, o valor de avaliação, o valor de escritura, o tipo do imóvel, o tipo de habitação, como que é a questão da prestação, pelo tempo que vai ser pago, o spread base, o spread de real contratação, como que está sendo a taxa indexante, ela está sendo na Eurobond de 12 meses, qual que é o valor dela? É um ponto menos ponto 359 e a taxa normal então ficaria nessa, a contratada então caiu para essa, isso daqui vezes 12 dá isso daqui, né, com a efetiva base sendo essa daqui, né? Na verdade essa daqui vezes 12 dá essa daqui. Então o cálculo base seria esse valor a pagar e na verdade ele vai pagar esse daqui, ou seja, de 83 ele está pagando 117. Isso no Brasil seria irreal e por isso que eu fiz o vídeo falando hoje compensa muito mais comprar um imóvel do que arrendar um imóvel em Portugal, mesmo com a alta do euro. E talvez justamente pela alta do euro, porque ao invés de você ter um patrimônio no Brasil desvalorizando, você passa a ter um patrimônio aqui em Portugal valorizando. Então é isso que é importante. Aqui ele vem repetindo aquelas taxas de dossiê, de avaliação, de formalização, né? Os custos totais estimados na hora de fazer o processo como um todo, 2.500 mais 2.100, né? Dá aí por volta de 4.600 e acabou o documento, né? Que aqui ele vai só de novo dar a documentação necessária, não vai passar nada disso. Então, gente, esse é o documento, essa é a FINI, né? Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, cansativo, espero ter conseguido mostrar para vocês como que é o processo, tentando ser o mais transparente com todo mundo. Lembrando que a Oliveira Imóveis atende Portugal de norte a sul, de leste a oeste, pensando no litoral, tá? A gente ainda não chegou na parte do interior do país, mas todas as capitais do litoral, desde Viana do Castelo até lá em Faro, a gente atende. Então, todo o litoral da costa portuguesa a gente atende. Fico à disposição para todo mundo, para esclarecer dúvidas, para poder contratar o Giovanni, pensando no arrendamento, pensando na compra. Eu acredito realmente que hoje, por causa do aumento do euro frente ao real, né? Na verdade o euro continua estabilizado, é o real que está caindo demais, né? É uma ideia sim muito mais vantajosa comprar um imóvel do que arrendar, porque além de você pagar uma prestação muito mais cara do que um arrendamento, você ainda passa a ter um bem aqui que caso você depois desista de Portugal ou queira fazer qualquer outra coisa, você tem seu dinheiro guardado em euros e não em reais, que infelizmente não está confiável. Tá beleza, gente? Espero ter gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.